convido o palestrante, professor Dr. Luiz Albérico Falcão, que vai falar sobre o tema do programa Ciranda Auditiva. Aonde estão os bebês surdos? Como as famílias estão lidando com a educomunicação da criança surda? Lidar com surdos, sensibilidade, capacitação, técnicas. Como a escola está se preparando para acolher e educar? Produção e adequação de material educativo, didático, segundo a cognição visual. A capacitação dos profissionais, professores, gestores, enfermeiros, médicos, psicólogos, serviço social, terapeutas, odontólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, a capacitação das equipes de educação e saúde do município. Com a fala do Dr. Luiz Alberto. Não vou te dispensar, vou pedir uma cadeira para ela. Em alguns momentos eu vou sinalizar, em outros momentos eu vou deixar para interpretação. Como já foi colocado, eu agradeço a presença de vocês, inclusive maciça, no turno da tarde, do qual a gente vai apresentar para vocês o programa Ciranda Auditiva. O nome já está dizendo, como foi colocado pela professora, pela colega Ivanise. Ela não gosta que eu te chame de... Embora ela tenha mestrado, mas ela não gosta de ser chamada de professora, porque ela não trabalha com ensino e não trabalha também ainda com livros, nem com a parte da educação de surdos. Por isso que ela cometeu, e com todo respeito a gente considera, quando ela disse o surdo mudo. Mas ela colocou muito bem os surdos e deixou o mudo para depois. Então, ela está no processo de aprendizagem. Muitos ainda dizem surdo mudo, ela não disse surdo mudo. Surdos e mudos. Tira os mudos, porque os mudos não existem. Eu já disse várias vezes, mas essa aprendizagem é um processo. Em sala de aula, meus alunos, quando chamam surdo mudo, pagam R$10 de multa. E ao final do semestre, a gente faz a festa de encerramento com esses R$10. Certo? Eu, até hoje, nunca consegui fazer a festa com esses R$10. Porque quando diz uma vez, na segunda não diz mais. Né? Então, a gente termina perdendo essa oportunidade de fazer uma festa gratuita. Ou o aluno desistir por falta de pagamento de mensalidade, porque tem um débito a pagar. Por isso que de vez em quando eu vou precisar de você, de vez em quando vai ser diretamente. Eu quero me sentir, como eu me senti pela manhã, super à vontade com todos vocês, e me sentir mais ainda nesse momento, do qual a gente possa expor reflexões, expor pensamentos, expor sentimentos, expor afetividade. E como dizia nosso amigo que deixou um legado maravilhoso na nossa educação, Paulo Freire, expor amorosidade. Então, a minha proposta para hoje à tarde é exatamente isso: trabalhar a amorosidade. Da seguinte forma, como colocado por Adriano, eu posso ser surdo oralizado, eu posso ser surdo sinalizante, eu posso ser surdo que nunca aprendeu Libras, apenas sinais caseiros, eu posso ser surdo totalmente distinto e distante da comunidade, eu posso ser surdo militante, brigão lá dentro. Bem, eu posso ser ouvinte. E eu posso ser tudo isto numa mistura, porque todos nós somos humanos. Nós somos seres humanos. Se o surdo aqui não for ser humano, por favor, me diga que a gente vai ter que procurar uma outra categoria para ele. Eu entendo a pessoa surda como ser humano. Eu entendo a pessoa ouvinte como ser humano. E eu entendo ambos, surdos e ouvintes, nesta contingência chamada mundo, terra, Brasil, Nordeste,
Vale do São Francisco, Petrolina, Juazeiro e suas redondezas, para dizer: eu sou gente. Então, nessa perspectiva de ser gente, é o que eu estou trazendo agora para vocês, o programa Ciranda Auditiva. Nós fomos agraciados pela FACEP com o programa Ciranda Auditiva. Por que Ciranda? Ciranda é uma música, é uma dança que nasceu lá em Itamaracá, com Lia de Itamaracá, fazendo todo um processo de pescadores. Então vem a história da rede. As mulheres dos pescadores esperando seus maridos até a hora que a maré trouxesse, iam dançando para passar a noite, e nesse dançar iam chegando as outras mulheres, e elas iriam fazendo essa grande dança, essa grande roda. Isto é a ciranda. E é auditivo porque envolve as questões das pessoas com deficiência auditiva. Então, ser surdo implica em ter uma deficiência auditiva. A questão de nome político, ser surdo ou ser pessoa com deficiência auditiva, é uma questão apenas de política afirmativa, ideológica. Mas jamais o surdo deixará de ser uma pessoa com deficiência. Tem que ser colocado isso. Aí eu vejo no discurso pessoas surdas e pessoas com deficiência auditiva e surdos. Isso não existe. A pessoa surda, ela é uma pessoa com deficiência auditiva. Tem que ter consciência e tirar esse modelo de não, eu estou distante disso, está havendo preconceito, é uma falta de respeito. Não. É uma questão de identidade. A pessoa cega ou com baixa visão, a pessoa surda no nível leve, moderado, severo, profundo, e ainda tem a variação uni e bilateral. Se ela vai fazer implante coclear, se ela vai fazer oralização, se ela vai fazer libras, se ela não precisa nada disso porque a surdez é leve, não deixou de ser a pessoa com deficiência auditiva ou pessoa surda. É uma questão de política afirmativa dizer só surdo. Pessoa surda ou com deficiência auditiva é uma coisa, e não pessoa com deficiência e surdos. Não são duas pessoas. Tá? Então essa questão, essa construção que eu vou trazer para cá, por favor, pedagógica. Eu não vou trazer discussão política, porque a questão política é uma questão muito mais discutida na política afirmativa de construir uma identidade surda na perspectiva de ser um cidadão com direitos, com deveres, com responsabilidades. Então, nesse momento, por exemplo, eu estou passando um olhar para todos vocês, eu tenho 98% das pessoas olhando para nós, nós dois, mas eu tenho 3 ou 4 virando e batendo papo. O surdo só conversa olhando para o outro. Não existe como o surdo conversar com o outro sem olhar para poder fazer a leitura. Eu me lembro muito bem, dirigindo o carro, o surdo ao meu lado, ele colocava a mão na frente do para-brisa para poder falar comigo. Eu tinha que frear o carro, porque eu olhava a mão, olhava o trânsito. Ou então fazia as duas coisas com velocidade mais devagar, para poder dar tempo de uma frenagem. Mas me senti muito mais ansioso quando era o surdo que estava dirigindo, porque ele largava as duas mãos da direção e batava em libra, e o carro andando, e eu me segurando, sim, mas olha a direção, segurando, segundo, olha a direção, olha, e ele conversando, olha, era um desespero para mim. Cansei de ver surdos fazendo isso. Mas não foi só isso. Aí sabe o que foi que eu fui fazer? Eu, Luiz Alberto, eu fiz um curso de instrutor de Libras, de instrutor de autoescola para ver como ensinar o surdo. Porque eu recebia o que eu recebia de reclamação de surdo que não aprovava no teste de veicular. Não foi fácil. Estou desviando um pouquinho, mas eu vou voltar, tá? É só para poder contar essa história. Não foi fácil. E eu tenho, inclusive, agora, em abril, eu tenho uma audiência dia 24, e o surdo lá foi reprovado pela 4ª vez no exame. E ele xingou o intérprete. Aí levou outro intérprete e xingou o intérprete que ele levou outro intérprete e xingou, porque ele não quer admitir que ele não sabe língua portuguesa.
Se ele não sabe língua portuguesa, ele não vai passar numa prova de autoescola, numa prova de governo, de direção defensiva e de mecânica. A não ser que alguém dê as questões de prova para ele. Acabou. Meu recado foi esse para o Ministério Público e estou voltando lá para continuar no meu recado. E ele, surdo, tem que saber língua portuguesa, porque as placas de trânsito não estão escritas em libras. Jamais, imagina todo mundo agora começar a ver placa de trânsito em libras para poder identificar isso. Não, ele tem que aprender. Inclusive, por favor, vamos respeitar o que está na lei. Vocês são os brasileiros, nós somos brasileiros, ouvintes e surdos. A lei determina o seguinte, Lei 5626 de 2005. Surdo, respeitada a língua brasileira de sinais, libras, e a escrita da língua portuguesa. Então, quem daqui, professor, não estiver ensinando de forma correta a língua portuguesa para o surdo, e quem for surdo aqui, que não souber a língua portuguesa, não pode ter carteira de habilitação, porque está escrito todo o regimento em língua portuguesa. Porque a legislação brasileira, o Código Civil Penal, o Código Civil Brasileiro, o Código Civil Criminal, é língua portuguesa escrita. Porque as leis trabalhistas do mercado de trabalho, do Ministério do Trabalho, é língua portuguesa. Porque as regras da cultura, da empresa, tem que ser respeitadas pelo surdo e estão escritas em língua portuguesa. Então, se vocês pararem para ler um dia aquele livro de lá, Educação de Surdos, Comportamento, Escolarização e Mercado de Trabalho, tem aqui na biblioteca e tem na Universidade de Pernambuco. E lá na Bahia já coloquei na UNEB também. Tem mais de 40 páginas, só com conflitos de surdos trabalhando nas empresas. Porque não sabe hora de chegada, não sabe hora de saída, não sabe o que é hierarquia de chefe, não sabe o que é hierarquia de organização, não sabe o que é produtividade. Vocês querem que eu conte algumas situações? Ou eu posso continuar no ser dando objetivo? Rapidamente. Por exemplo, na linha de produção, todo mundo conversando. Surdo, se conversar, para de produzir. Então, a fábrica era de ave, galinha, vou ser mais exato, galinha, cortes de frango, e colocava nas caixinhas. Então é uma esteira de quase 200 metros, com 100 pessoas do lado e do outro, para no final sair o pacotinho embalado, que seja de asinha, de coxinha, de peito e tudo mais. Detalhe, a surda que ficava num determinado local, com raiva do grupo todo, porque a de lá conversava, o outro conversava, e ela não podia conversar, porque na hora que conversava, passava direto. É aquele filme Charlie Chaplin de produção. Pronto. Ela ficou com tanta raiva do povo, que ela começou a negligenciar e começar a falar em libras. Quando não, ela jogava por maldade ou desespero, ela pegava os pacotinhos que não conseguia arrumar, jogava para debaixo, daqui a pouco estava lá aquela bagunça toda. E a menina da frente tinha que trabalhar por ela e pela surda. Por ela e pela surda, para poder dar conta do serviço. Daqui a pouco começou para a máquina, foi a maior confusão. Chamam ela e eu demiti a menina na frente, mas não sou eu, por favor, eu estou recebendo. Aí filmaram, colocavam a fera na frente da surda. Daqui a pouco começaram a perceber que ela era. Mas pessoal, aí eu vou dizer, aí me chamaram, Luiz, agora? Calma. Qual o direito que ela tem, igual ao outro, de poder conversar? Ela precisa, ela é gente. Os outros podem conversar, ela não, dá 10 minutos, dá 5 minutos, deixa ela conversar com alguém, ou tira do setor de produção. Porque é desumano. Todos nós conversamos, batendo papo, mastigando chiclete, dizendo, ô cara, tu viu isso aí, tu viu aquilo, tá no YouTube, tá? Eu dei uma, fiz aquilo, dei aquilo, eu fui ontem, eu dei ontem, eu dei antes que ontem, fui feliz, estava gostoso, tava bom, a Coca-Cola estava deliciosa, sorvete, praia, como é que foi tua praia? E lá produzindo, arrumando, e a surda... É para enlouquecer. Isso foi um ponto. No outro ponto, eu tenho mais de 40, eu já disse, está no livro. No outro ponto, o rapaz chegou assim e disse, não vou trabalhar mais hoje aqui. A partir de hoje estou fora de... então passa daqui a 30 dias, certo? Olha, aviso prévio é lei brasileira, surdo não inventa lei. Nem é dono da lei, nem é dono do mundo.
Aí daqui a 30 dias chega lá, na contabilidade da empresa, e vai querer o seu aviso prévio, porque disseram para ele que ele tem direito a aviso prévio. Chega lá, eu quero meu aviso prévio, mas você nem avisou previamente para trabalhar um mês para sair. Você simplesmente disse, a partir de hoje eu não quero mais trabalhar. Chamou todo mundo do departamento pessoal de ladrão. Aí chama Luiz Albérico para poder conversar e fazer uma orientação. Por favor, as empresas não estão preparadas para trabalhar com surdos. É justamente essa situação. Querem mais? Tem muitas coisas mais. No São João do ano passado, numa determinada empresa de vestuária, vamos dizer assim, para vocês não terem, eu não posso citar o nome das empresas, o cidadão festivo jogou uma bomba de São João no banheiro da loja. Pandemônio total, confusão total. Era uma bomba, não era? Chama a polícia, mexe aqui, mexe acolá. Ele contou para o colega, só que o colega estava faltando muito trabalho. Esse que jogou, esse outro que estava faltando muito trabalho. Aí ele chegou e disse, se você não contar se você não cobrir minha frequência na próxima semana que eu vou faltar, eu conto que foi você que botou a bomba. O cara foi lá no relógio e pá, fotografado, pá, demitido que botou a bomba. Demitido por ter que assinar pelo colega, mas não pela questão da bomba. E quando chamaram o colega, não, eu não mandei fazer nada. Onde é que está a questão? E uma para encerrar, porque a gente tem que voltar para cá. Essa, para mim, foi a que mais eu achei engraçado. O chefe chega às 7 horas da manhã, para todo mundo chegar na empresa. Quando dá 10 horas da manhã, o chefe. Aí o chefe chega e diz assim. 10 horas da manhã ele senta para descansar. O surdo que já chegou de 8, 8 e meia, que muitas vezes não tinha nem hora para respeitar, sentou-se com o chefe para tomar cafezinho também. Ele não sabe o que é hierarquia, ele não sabe a função do chefe, ele não sabe. Essas coisas precisam ser ensinadas na escola. Tem que ter uma preparação para a criança, para o adolescente surdo, para a pessoa adulta surda, porque ele não tem noção. Essas noções de trabalho, nós aprendemos com nossos pais em casa, escutando de papai, meu chefe é chato, eu tenho hora para chegar, mulher não me atrasa, me dá logo a comida, me dá logo minha marmita, hoje não veio não porque tem que fazer produtividade, hoje não veio não porque o salário tem que aumentar, hoje não veio não porque eu vou sair mais tarde, eu não veio não porque tem uma reunião de todo... Quer dizer, essas coisas a criança vai escutando e vai construindo seus valores, seus conceitos, seus princípios, seus saberes, e depois vai construindo o que é legal a partir do momento de quando vai trabalhar, porque lê. Aí o surdo não quer ler a língua portuguesa, não quer ler regra da empresa, não quer ler estrutura de nada, porque é só lei. Que lei é essa? Lei só o direito de surdo. E como se o surdo não fosse brasileiro, tivesse que respeitar as leis trabalhistas. No final das contas, pessoal, o que é que dá? Só conflito. Mas a culpa é de quem? Dele especificamente? Não. E para concluir dessa situação, foram contratados 3 surdos numa empresa de grande comércio no Nordeste. E todo dia em casa chegava calcinha, sutiã, biquíni, comida, coisa embaixo, coisa dentro, papapá. Só que o bom de tudo isso, eu ia dizer o nome da empresa, o bom de tudo isso é que era chamado. Daqui a 30 dias, 60 dias, chamaram a família e disseram, assim aqui a demissão, porque senão nós colocamos na justiça. Aí todo mundo assinou, eles foram trabalhar nos lugares e ninguém chamou para mostrar que aquilo não era errado. Ah, são ladrões de índole má. Não, pessoal. Surdo aprende pelo que vê. Se ele só vê na televisão beijinho de malhação e sexo de Baby Brother, ele só vai fazer beijinho de malhação e sexo de Baby Brother como coisa normal. Se ele só vê novela, se ele só vê Cardinô com violência, com sangue, com briga, ele vai reproduzir. As crianças nossas ouvintes que só estão assistindo aqueles fantasmagóricos, violentos, filmes japoneses, violentos, só falta sair sangue pela TV. É de espinho, é fogo, é faísca, é faca, viaja e voa e faz isso. Tudo aquilo ali está botando na cabeça da criança a necessidade da violência. As crianças hoje estão sendo vítimas disso aí, de 30 anos atrás, quando começou. E as crianças surdas estão sendo vitimadas porque tudo isso é muito bom. Aí, para concluir de fato, senão eu não paro, chega a direção da escola e chama a mãe. Seus 2 filhos só brincam com os colegas na escola com briga, com foice, com chute e com murro.
Aí a mãe, mas isso não se vê lá em casa? De fato, não se vê, porque eles moravam vizinhos da minha casa. Uma das razões do qual eu me interessei mais ainda em conhecê-los. Mas não é assim, não é assim, não é assim. Então, aí juntou coordenação pedagógica. Então a escola tem que ter uma coordenação pedagógica eficiente. Juntaram os professores, juntou a direção, a gestão, juntou a mãe e o apoio psicológico que tinha. E a escola pública, era a escola de referência, tinha surdo, bota todo mundo agora para sentar, para descobrir. Detalhe. Eles só assistiam filmes de briga. A brincadeira deles era de briga e iam brincar na escola reproduzindo a briga. Eu pergunto agora aqui, a quem já teve aula de Libras, se em algum momento, alguma dessas aulas de Libras, teve discussão sobre o comportamento de surdo, sobre como educar o surdo, sobre como construir a questão cognitiva da criança surda, a questão pedagógica da criança surda. Não se ensina. Sabe o que estão colocando os conteúdos das faculdades públicas e particulares? Muito simples. Vida do surdo, história de surdo, cultura surda, identidade surda, código de ética do intérprete. Isso é o que está nos concursos cobrando nas instituições públicas federais e públicas. É o que está cobrando. Em todas. Porque eu já investiguei em todas. Estou dizendo isso porque eu sei. Está lá. Mas nenhuma vez coloca a questão pedagógica, a questão de como construir esses conceitos e valores e princípios e regras de convivência familiar, social, escolar, para o mercado de trabalho. Certo? Então estamos diante de um furo, e quem está nas escolas dizendo que está ensinando Libras, quer seja ouvinte ou quer seja surdo, e não estiver tocando nesse assunto, e agora? Vai criar uma disciplina chamada pedagogia da pessoa surda? Ou surdo deixou de ser humano? Porque a pedagogia é para o ensino de criança. Então nós temos apenas que adaptar para as crianças surdas uma realidade. Esta é a nossa proposta. Por favor, Luciana. Então, estamos agora diante da abertura do que vem a ser o Ciranda Auditivo, porque em 2004, antes mesmo de começar o Decreto 5626 a funcionar, eu comecei ensinando Libras. Como Ivanise disse, vamos trabalhar a questão do ego. Eu fico muito feliz por isso, eu não sabia. Ligaram para a Universidade de Pernambuco, da ligação veio a mim, para fazer uma entrevista, para saber quando eu comecei a ensinar Libras, a partir de quando eu comecei a ensinar Libras. Porque até então eles sabiam que a UBRA, em 2005, lá no Rio Grande do Sul, foi a primeira universidade particular a ensinar Libras. E a Universidade de Pernambuco, a primeira universidade pública do país a ter Libras como disciplina. Comigo. Tá? Então isso me deixa muito orgulhoso e com sentimento de dever cumprido, cada vez mais que eu tenho cada um de vocês aqui junto, para compartilhar e ver o que é que a gente faz. Eu não vim aqui com história fechada. Quem falar mal de mim ou bem de mim, falem, continuem falando, é porque me amam, porque o amor e o ódio andam juntos. E na hora que a gente tem amor e ódio, a gente tem um objetivo maior, é a criança surda. Então no final, se vocês falam bem ou se vocês falam mal, ou se ficam neutros, desde que vocês concluam que a criança surda é que merece o direito, o respeito, a assistência, atendimento, a humanidade, a civilidade. E mesmo que a minha querida amiga Paula, que está aqui presente, diga, como ela disse muito bem, claro e com tom, que a criança surda é igual ao ouvinte, eu concordo completamente com ela. Em termos humanos em termos educacionais, sociais, comportamentais, afetivos, de regras de convivência, tudo tem que ser modificado para que a criança entenda. Então, o professor que estiver em sala de aula dizendo, eu ensino a criança ouvinte igual a criança surda, este professor ele precisa de duas coisas, ou de capacitação ou se aposentar. Não tem um outro discurso para ser mais eficiente, efetivo e objetivo e direto. Ou se aposente, meu querido, porque você está meio fora dos princípios cognitivos da educação da criança surda, ou vá se capacitar. Não precisa ser comigo, mas com o curso de Libras você também não vai aprender. Tem que ter um curso pedagógico para trabalhar como trabalhar com surdo. Se quiser vir para mim, braços abertos.